Oi, hoje é dia de estreia aqui no projeto Contos do Meio-Dia, edição 2020. Bom, na verdade não teremos um novo livro aqui para segundas-feiras, mas sim a retomada de uma coletânea que já foi bem vista aqui no canal, que é essa daqui, Edgar Allan Poe, Medo Clássico, volume 1. Bom, vimos muito esse livro lá no projeto Mês do Terror em anos anteriores, mas exatamente aqui desse livro ficamos devendo 3 histórias que estão relacionadas a um personagem criado por Edgar Allan Poe, o detetive Sir Auguste Dupin. Pois é, então veremos as 3 grandes histórias que se tornaram clássicos aqui do escritor, começando por Os Assassinatos na Rua Morgue. Bom, pessoal, lá em 2017, dentro do projeto Mês do Terror, que claro, sempre acontece em outubro, eu fiz a leitura praticamente de todos os contos aqui dessa publicação do Edgar Allan Poe, que no caso, né, é o Medo Clássico, volume 1, editado, claro, pela Dark Side Editora, que dispensa comentários. Aliás, essa edição aqui é sensacional. O visual desta capa, aliás, o visual de todo esse conjunto aqui é de cair o queixo. Não tem editora melhor para se publicar exatamente as obras do Edgar Allan Poe. Mas enfim, deste livro aqui eu fiquei devendo 4 obras. O classicão O Corvo e também, o que a gente vai começar a ver agora, as 3 histórias do detetive Sir Auguste Dupin. Nesse meu francês macarrônico. Mas o que vale, para quem não sabe, né, esse personagem criado pelo Poe, que aliás é um personagem realmente que teve uma sequência dessas 3 histórias. Nos outros títulos que ele escreveu não havia nenhuma outra conexão, mas sim, esse detetive aqui foi o precursor de todo tipo de detetive, daqueles super inteligentes, dedutivos, né, que descobrem qualquer tipo de grande mistério, claro, relacionados a grandes crimes. Sim, foi do Pan que começou tudo, e quando você começa a ler suas histórias, você tem aquela sensação, caramba, Sir Arthur Conan Doyle, quando criou então seu Sherlock Holmes e seu assistente Dr. Watson, ele copiou Dupin, porque é praticamente a mesmíssima coisa. A questão daquela personalidade do detetive, né, ser super excêntrica, né, aquele formato de fazer o raciocínio, né, de deduzir as coisas, de ir atrás das provas, dos indícios, tudo isso está tudo presente, como também, né, a função do assistente, que é de registrar as aventuras detetivescas, né, e publicar em livros ou em artigos de jornais, é a mesmíssima coisa. Praticamente a única diferença que você encontra mais exposta mesmo é que as aventuras do Dupin acontecem em Paris e do Sherlock Holmes acontece em Londres. Tirando isso, praticamente tudo é igual. A inspiração. Mas claro, né? O Conan Doyle ele fez bastante história, acho que em torno de 50 e poucas, né? Do Sherlock Holmes, contos mesmos. Inclusive fez alguns romances, acho que 4 por aí, né? Bom, infelizmente o escritor Edgar Allan Poe ele viveu pouco, apenas até os 40 anos, e ele só escreveu 3 histórias então do seu detetive. Mas que ele marcou sim as bases para esse tipo de gênero literário, isso com certeza a gente não pode duvidar. Portanto, vamos começar então aqui com o que aconteceu em Os Assassinatos na Rua Morgue, que simplesmente é algo que realmente é macabro. E é uma coisa curiosa que temos aqui um certo comentário do próprio detetive Dupin, enquanto ele está começando a sua investigação. No dado momento ele diz para o seu assistente, que aliás a gente não fica sabendo o nome dele durante as 3 histórias que existem. Ele diz para ele, olha, tá difícil da gente entender exatamente o que aconteceu lá na cena do crime, mas de acordo com todas as possibilidades aqui, da impossibilidade da gente descobrir como que pelo menos o crime aconteceu, não é nem questão de saber quem foi que fez os tais assassinatos, mas como que tudo ocorreu, esta impossibilidade, vamos considerar uma coisa para início de conversa. Nós estamos tratando então aqui de coisas sobrenaturais. Quem matou foi gente de carne e osso. Bom, com certeza o Edgar Allan Poe colocou esta mensagem explícita ao leitor porque ele não queria que essas histórias aqui fossem comparadas às suas outras famosas, que são exatamente histórias de horror, terror e com muito sobrenatural.
Obviamente. Ou seja, ele realmente estava tentando fazer um gênero diferente da sua literatura mais tradicional. Com certeza, se ele tivesse a oportunidade de escrever mais histórias, ele desenvolveria aos mesmos moldes do Sherlock Holmes, com certeza, em termos de grandiosidade. Como realmente ele só escreveu esse trio de histórias, muita gente não sabe da existência desse personagem. Talvez a gente possa até considerar que, num dado momento, algumas pessoas tenham acesso a essas três aventuras únicas de Dupin e confundam com as histórias de Sherlock Holmes, porque são tão idênticas, né? Então, o erro pode ser cabível, com certeza. Mas do que trata então os assassinatos na Rua Morgue? Bom, um crime estranho, quase impossível de ser realizado, como eu estava comentando antes. Bom, uma mulher pouco já idosa e sua filha são encontradas mortas. Aliás, não são encontradas mortas. Ouve-se o grito de desespero e vizinhos dessas duas senhoras tentam acudir, mas portas fechadas para lá e para cá, quando enfim adentram ao quarto, à casa e ao quarto das mulheres, já encontram as duas falecidas, ou melhor, mortas, e de maneira muito bestial, com certeza. Pois é. Claro, o grande trunfo aqui dessa história é que, realmente, como eu estava comentando antes, né, a impossibilidade daquilo acontecer do jeito que todas as portas, janelas, está tudo fechado. Como é que o assassino entrou? Como é que ele saiu? Como que tudo aconteceu? Inclusive, né, com certeza, mais de uma pessoa participou desses crimes. Ou seja, a base está perfeita. Só que, no texto aqui, da primeira aventura de Dupin, realmente o autor tentou fazer uma contextualização do seu personagem. Ou seja, primeiro, na narração desse assistente, que a gente não fica sabendo o nome dele durante toda a narrativa, ou das outras duas, ele faz uma exposição do que é esta coisa de deduzir as coisas, qual é o processo para se chegar a tal ponto de encontrar uma solução para um crime misterioso. Vamos parar um pouco, né? No começo é um pouquinho maçante. Eu recordo, ou melhor, eu não recordo, que nas aventuras do Holmes tinha essa pegada um pouco tediosa, digamos assim. Aqui, realmente, a exposição inicial do texto cansa um pouquinho, fica um pouquinho enfadonho, digamos assim. E depois ainda tem outra fase aqui no texto inicial que realmente deixa a gente um pouco cansado. Aliás, antes dessa segunda fase, que realmente é até mais pesada do que a primeira, temos uma exposição, aí sim, muito clara dos dois personagens dialogando. Ou melhor, talvez não estejam dialogando porque é quase um monólogo total de Dupin para o seu amigo assistente. Na verdade, os dois estão andando pela rua e simplesmente Dupin consegue adivinhar o que o amigo está pensando. Pois é, depois de ficarem cerca de 15 minutos em silêncio, cada qual andando pela rua, de repente Dupin vira para o outro e fala: realmente é isso que você está pensando. Pois é. E aí sim se dá a exposição do como é o processo dedutivo dele, apenas por indícios que o amigo tinha dado nos últimos minutos referente a uma conversa que eles haviam tido. Aliás, há uma notícia que ambos haviam lido em jornais. Sim, aquela exposição ali de como é o personagem funciona bastante. Realmente é interessante de ser acompanhado. E claro, quando você lê aquilo e já tendo também lido Sherlock Holmes, você fala, caramba, uma coisa realmente exatamente são iguais. Ou seja, para quem gosta, está em casa. Mas aí sim, depois desse momento de exposição dos dois personagens, temos a apresentação então do caso da vez, que é exatamente o que eu disse daquelas duas senhoras, mãe e filha, que foram assassinadas dentro de casa, num ambiente completamente fechado. Bom, na verdade eles têm contato com esse crime através de uma notícia de jornal. Aliás, de um artigo tedioso que na verdade simplesmente transcreve os depoimentos de todas as testemunhas envolvidas, que na verdade foram as pessoas que acudiram os gritos que vieram lá de dentro da casa. E que, né, como eu já comentei, né, foi tão demorado a entrada dentro lá da propriedade delas, que realmente quando chegaram, aí sim elas duas já tinham morrido ou já tinham sido assassinadas. Chegou o detetive lá, oficial da região ali de Paris, não conseguiu entender nada, os outros
investigadores também ficaram na mesma e sempre naquela que eu comentei da impossibilidade daquele crime ter principalmente acontecido. E aí sim que a gente é apresentado ao interesse de Dupin por esse crime. Então ele começa a analisar, na verdade ele tem a oportunidade de ir lá na cena do crime, que aliás tem um detalhe super curioso, né? Quando ele chega lá na propriedade das duas senhoras mortas, ele ainda encontra o corpo das duas senhoras ali presente. Já não havia sido feita uma autópsia do corpo delas? Inclusive isso constava nas notícias que eram transcrições dos depoimentos, seja de testemunhas ou também dos legistas. Foi uma coisa que ficou assim um pouco no ar que eu não entendi nessa leitura que eu fiz aqui do conto. Mas ok, na verdade esse texto aqui do Poe ele tem vários exageros. Lembrando de novo, né? Ele mesmo já coloca o narrador da história, né? O assistente, o próprio autor, coloca que essa história não é sobrenatural, mas ao tempo todo a gente fica pensando, peraí, só pode ser. De novo, a brincadeira que ele propôs aos seus leitores. Mas sim, a partir daí, claro que a dupla de detetives ali começa a analisar o caso, realmente a gente só tem aquela coisa típica do que a gente já estava acostumado com Sherlock Holmes, que é a sucessão, aquela batelada de definições do que está sendo misterioso e de como se chega à solução daquilo. Ou seja, a cata de cada um dos pequenos indícios que ele vai pegando aqui e acolá, que claro, quando ele está fazendo a investigação, às vezes nem é dito isso para o leitor, mas somente na fase de explicação, da resolução do mistério, é que aí essas cartas que foram colhidas antes são colocadas sobre a mesa e se faz as conexões e se vai traduzindo aos poucos o mistério. Na verdade, o que eu estou querendo dizer para vocês aqui é que o enredo aqui de os assassinatos na Rua Morgue é muito simples. Apenas acontece isso. A exposição do que é a dedução lógica para uma pessoa que é interessada em resolver mistérios. Depois, a definição dos dois personagens, a apresentação daquela adivinhação de pensamento. Em seguida, a exposição do crime em si. Uma parte enfadonha, que é como a polícia não conseguiu resolver o caso. E por fim, já fechando tudo, é exatamente as análises que Dupin faz de todas as evidências, indícios que ele encontrou lá na cena do crime. Acabou. É só por aí. Não tem nada demais. Sim, no fundo, claro, é simples porque essa é a história precursora de todo tipo de literatura policial investigativa que nós conhecemos principalmente com Sherlock Holmes. Sim, aqui é a base de tudo, por isso, sim, a simplicidade também é evidente, né? Não tinha como não ser. Claro, quando o Sir Arthur Conan Doyle criou o seu personagem, por mais que fosse quase uma cópia, ele embutiu, claro, muito mais conteúdo, deixou mais encorpado essa investigação. Não deixou tão enfadonho, para falar a verdade. Bom, tudo é uma questão de evolução. Mas voltando aqui a essa história específica. Quando o mistério começa a ser decifrado, você também começa a ficar de queixo caído. Na verdade, para quem já teve a oportunidade de ler muitos contos do Edgar Allan Poe, você percebe que ele tinha uma certa fixação em alguma coisa que tem nos outros contos, aqueles contos de terror, macabros, que você vai encontrar aqui na solução do mistério. Você quando vê, falar, só podia ser o Allan Poe mesmo que criou essa história aqui, para ter embutido esse detalhe que ele já havia utilizado em outras histórias, de uma maneira que até um pouco mais crível. Se não me engano, na outra história, que tem essa mesma semelhança de elemento presente, lá era mais fantasiosa. Aqui você ainda consegue acreditar que esse exagero é possível no campo ali daquela investigação, de pessoas que não flertam com o sobrenatural. É o típico exagero possível, eu acredito. Difícil acontecer, quase impossível, mas eu acredito que é possível, dada algumas circunstâncias. Mas claro, né?
o processo dedutivo, tanto do Dupin quanto do Holmes, é naquela base que todo mundo conhece, né? Sim, é um grande exagero. Uma pessoa normal, né, não conseguiria fazer aquelas investigações tão pormenorizadas e chegar a um resultado coerente. Não, ninguém conseguiria, né? Só um baita de um gênio ou um grande de um maluco para conseguir fazer as associações que são necessárias para esse processo dedutivo. Enfim, também voltando à questão aqui da história da vez. A história é simples, simples até demais, mas cabe a resolução proposta. Como disse, beira quase o fantasioso, mas ainda é possível de acreditar. Em como essas duas senhoras foram assassinadas. E sim, você pode pensar, por que essa história se tornou um clássico? Justamente pelo elemento um pouquinho forçado que existe aí da autoria dos dois assassinatos. É isso que faz a história ser inesquecível. Se fosse um outro tipo de assassino presente ali, talvez as pessoas esquecessem mais rápido essa história. Mas, como tem um elemento um pouco forçado, ninguém tira da memória, com certeza, essa história aqui. E vale até a pergunta para vocês, né? Quando vocês viram a definição da resolução do mistério, vocês botaram fé ou acharam que era um baita de um exagero? Coloquem aqui nos comentários desse vídeo. Porque no princípio eu achei que também realmente estava, não, forçou a barra. Mas depois eu falei, não, pensando bem, cabe. Essa solução cabe, é possível, claro, com uma boa vontade, né? Mas enfim, para os assassinatos na Rua Morgue, escrito por Edgar Allan Poe, eu atribuo 5 asteriscos. Sim, é um classicão, é a origem de tudo nesse ramo, nesse gênero literário da investigação detetivesca. De detetives para lá de enigmáticos e estranhos. Tão estranho quanto o que eles investigam, né? Enfim, a história vale a pena. Curtinha, 40 páginas. Uma hora ou outra você pode achar que ela é um pouco excessiva, podia ser encurtada, mas não tem problema. Pena depois, quando você termina a leitura, que você se lembra que só existem mais duas para ler aqui deste personagem. Mas fazer o quê? Bom, no caso nosso aqui, só precisamos esperar a próxima segunda-feira para conferirmos a segunda aventura aqui de Sir Auguste Dupin. Estou muito curioso, embora eu já tenha dado uma olhada por aí em comentários a respeito desse clássico que é O Mistério da quem? É de uma senhora, né? O Mistério de Marie Roget. Eu já vi comentários dizendo que é uma história um pouquinho mais enfadonha. Vamos conferir isso então na segunda-feira que vem. Mas enquanto esse próximo vídeo não chega, eu deixo aqui do lado dicas lá do mês do terror de 2017, onde eu fiz a leitura e resenha dos contos, aí sim, macabros, de Edgar Allan Poe. E tchau!